seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Lili. Vamos falar sobre questão de prestação de serviços, atendimento ao público, né? Como que anda o atendimento de diferentes profissionais na sociedade. Mas antes de tudo, acessa aqui os nossos vídeos anteriores para vocês saberem do que a gente aborda no canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, né? Fiquem espertos aí com os outros vídeos que nós vamos soltando aqui. E também compartilhem, comentem. E dando um recado para vocês, vamos ter a nossa primeira live. Sexta-feira, vamos ter a primeira live às 18 horas. E aí a gente vai falar sobre podcast, um lançamento aí de um podcast, junto com o meu amigo Cleiton Silva. E aí vocês vão saber mais sobre esse lançamento. Mas vamos para o assunto de hoje, né? O assunto é o seguinte: cada vez mais prestadores de serviços ou profissionais, né, autônomos, freelancers ou mesmo empresas, cada vez mais tem acontecido casos que antes a gente falava, isso não acontece, né? Ou é só um fato isolado. Mas a questão aí do atendimento público tem deixado muito a desejar. Só que nós temos uma ferramenta hoje em dia que nos torna, nós consumidores, nos torna mais poderosos, digamos assim, no sentido de denunciar, né? E de fazer essa denúncia, inclusive online, né? Fazer essa denúncia para que todas as outras pessoas possam saber. O que aconteceu especificamente? 2 casos. O primeiro é de um motorista de aplicativo na cidade de Limeira, interior de São Paulo, né? Uma cidade vizinha minha. O motorista, ele estava dirigindo de uma forma mais acelerada e a passageira era uma mãe com um bebezinho lá no bebê conforto. E essa mãe, num determinado momento da corrida, ela reclama, né? Ela fala para o motorista o seguinte: dá para ir um pouco mais devagar, né? Tô com um bebê aqui, tá muito rápido, tal. E isso parece que desagradou o motorista. Parece não, desagradou o motorista a colocação dela, e ele tem uma reação violenta, né? Uma reação para um profissional descabida, né? Porque a partir do momento que ele se coloca como um motorista de aplicativo, ele tem que saber conduzir vários tipos de passageiros. E no caso ali, era uma mãe com uma criancinha, um bebê de meses, né? E a hora que ele se revolta, ele para. Antes dele parar o carro, ele diz que ele vai encerrar. O vídeo começa mais ou menos nessa fase que ela jogou na internet, que ele ia encerrar a corrida e ela ia ter que descer do carro. E essa mãe se revolta e diz: eu não vou descer do carro, eu vou continuar a minha corrida. E aí ele para o carro, abre a porta do passageiro e começa a xingar, falar palavrão, xingar a mãe e pedir para ela descer do carro. Fala: desce do carro agora. E ela fala: não vou descer. E ele continua sendo grosso, né? Aliás, ali não é só grosseria não, né? A criancinha assustada, a mãe falando que não ia descer antes do ponto final dela, uma situação totalmente absurda. E no final do vídeo ainda ela mostra o braço dela com sinais de hematomas. Não sei se essa mãe chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas a situação assim é falta de respeito, falta de humanidade, falta de noção de que ele é um prestador de serviços. E ela ressalta, ela fala: eu paguei pela corrida, né? Eu paguei para você me levar, você vai me deixar no meu destino final. Talvez eu, no lugar daquela mãe, eu teria descido, né? Que ela foi extremamente corajosa, né? Porque a partir do momento que esse motorista já teve o desrespeito com ela, né? De mandá-la descer do carro, porque ela pediu para ele ir um pouco mais devagar, porque tinha um bebê ali. Olha a situação, né, da mãe, a situação delicada dessa mãe, em que ponto a gente chega na sociedade. E esse pitaco desta semana é exatamente sobre isso, né? Onde as pessoas estão com a cabeça, onde esses profissionais, né, que se comportam dessa forma, aliás, falta profissionalismo
para uma pessoa que age dessa forma. Onde estão com a cabeça, né, essas pessoas? E aí vi uma outra situação compartilhada por uma médica, ela tem uma rede social no Facebook, e ela compartilhou uma situação que era o seguinte, era um desabafo dela enquanto médica, que a mãe dela teve um problema de saúde, começou a sangrar o nariz, ninguém sabia a causa, isso foi uma situação preocupante, estava só a mãe e o pai na casa, e o pai correu, obviamente, para prestar socorro, já que essa filha deles, que é médica, mora a 400 quilômetros de distância deles, né? E ela colocou essa situação, que o pai conduziu a mãe até o hospital, mas estava tendo dificuldade para compreender os temas técnicos, né, ali que o médico estava usando, e a mãe continuava com o nariz sangrando. Voltou para casa, medicada, mas não teve sucesso no uso desses remédios, continuou o sangramento no nariz, voltou para o hospital, e nessa segunda vez, essa médica, conversando com o pai pelo telefone, né, o pai estava acompanhando a mãe, ela falou o seguinte, olha, fala para o profissional que está atendendo, né, a mamãe, para que ele converse comigo, porque o senhor tem mais dificuldade de entender esses termos técnicos, fala para ele que eu também sou médica e que eu quero compreender um pouquinho do que está acontecendo. E a reação desse médico foi extremamente grosseira, ele falou que não ia conversar nada com a filha desse senhor, do casal que estava ali, que ele não ia falar nada com ninguém, que ele estava prestando atendimento, ele não ia falar. E essa médica, ela faz esse relato, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dela, a rede social dela, para vocês confirmarem isso, né? Foi um depoimento, assim, triste, mas ao mesmo tempo que serve de força para consumidores, clientes de diferentes tipos de serviços, para que o prestador de serviço, para que o profissional que falte, né, com a humanidade, que isso é questão de humanidade, para que ele tenha um pouco mais de noção. E aí esse médico se recusou e começou a dificultar o atendimento ali. E a médica, a filha do casal, que é médica, colocou a seguinte situação, olha, não seria o caso de fazer um exame de sangue, identificar qual é o problema de origem desse sangramento, chamar um otorrino, no hospital tem um otorrino, para chamar esse otorrino, e todas as possibilidades foram dificultadas para esse casal, até que tem um momento que o pai dessa médica, que estava acompanhando a esposa dele ali com sangramento no nariz, ele pede a paciência, no sentido de ser um pouquinho grosseiro com o médico, né? Falar, mas ninguém vai resolver a situação, né? Minha mulher vai ter que morrer aqui, ninguém vai resolver isso. E essa médica acompanhando tudo à distância, esse sofrimento dos pais dela. Aí ela lembrou de entrar em contato com um médico que era da mesma cidade. Esse médico tinha sido amigo de colégio dela e nem trabalhava lá no hospital, mas ela se lembrou dele e pediu para ele entrar em contato com os pais, né? Já que ele era um otorrino, para ver o que podia resolver. A situação foi resolvida, mas o que ela aponta, né? Depois de tantos entraves, foi resolvida com todas as dificuldades e cavalice do médico que estava atendendo. O que ela coloca na questão do atendimento? No finalzinho do vídeo, ainda ela fala uma coisa extremamente importante. Ninguém paga convênio médico para passar por uma situação dessa. Né? Foi no convênio médico que os pais tiveram toda essa dificuldade. Aliás, nem no convênio médico, nem em SUS, nem em situação nenhuma. Né? Quando você paga por um serviço, e o SUS, diga-se de passagem, não é de graça, o Sistema Único de Saúde, né, também tem que ter atendimento que respeite as pessoas, os profissionais eles têm que ser muito mais humanizados, né, em todos os segmentos, seja rede privada, rede pública, não importa, porque o SUS, no caso do SUS, as pessoas contribuem com impostos, né, então nada é de graça. Mas voltando para o caso dessa médica, que era rede particular, que era convênio, ela coloca essa situação que falta a questão mesmo de olhar do profissional, se colocar no lugar do outro, olhar com mais
olhar com mais humanidade para quem está ali recebendo o serviço. E ela é uma profissional que se diferencia entre os demais por prestar serviços mais humanizados, né, empáticos, né? Serviços onde o profissional se coloca no lugar daquele que está recebendo o serviço, que está consumindo o serviço. Então são dois casos diferentes, né? Um que era o motorista lá do aplicativo, que foi extremamente cavalo com uma mãe, e ali não passa só por cavalice não. Se ela fez boletim de ocorrência, se aqueles hematomas foram causados realmente, né, pelo motorista, isso daí já não é nem questão de falta de educação, de falta de empatia em atendimento, isso já configura crime, né? E o caso desse médico que se recusa a olhar, né, de uma forma mais humana para o paciente. Então, hoje o Pitaco é sobre isso. Até que ponto as pessoas pensam, né, quem faz esse tipo de serviço ruim, pensam que vão ficar impunes. Porque hoje em dia a gente tem, né, qualquer pessoa tem um celular à mão. E a hora que você joga um vídeo como esse, né, na internet, gente, o acesso ele é muito rápido, né? Você consegue atingir inúmeras pessoas, ainda que depois venham com aquela conversinha, né? Que hoje em dia parece que está na moda. Eu tive um surto, não, eu tenho problemas, eu tomo remédio, eu tenho problema de ansiedade, eu tenho problema disso, daquilo, né? Que algumas pessoas justificam ainda atitudes como essas, colocando situações que são incabíveis, né? Colocando problemas de saúde que quem realmente tem merece ser tratado com respeito. E quem realmente tem, muitas vezes, não faz esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Nós que estamos ali para receber o atendimento, né? Nós que estamos ali para receber o serviço, o que nós temos que nos lembrar é do nosso poder, sim, enquanto consumidores, enquanto clientes, de não baixar a cabeça para tudo. E se puder, gravar sim um vídeo, né? Se puder, e se chegar ao ponto de ter um atendimento tão ruim como essas duas pessoas tiveram, né? Tanto a mãe dessa médica, né? Ali foi o casal, né? A mãe e o pai, o acompanhante, né, da paciente, tiveram um atendimento ruim, onde o médico se recusava a se colocar e dificultou o que ele pôde, gente. Vou deixar o link aqui do vídeo dela para vocês conferirem também. Ele dificultou o que ele pôde. E aí, quando o lance é relacionado à saúde, ainda fica aquele jogo de cintura, né? Nossa, é melhor eu não forçar tanto para que ele faça o que eu estou pedindo, porque o controle é dele. Assim como o controle também é do motorista de aplicativo, ele que está ali no volante, né? Então nós temos que reclamar, nós temos que nos posicionar enquanto consumidores e não aceitar, né? Não aceitar esse posicionamento louco por parte de muitos profissionais, que para mim isso não é profissional, né? Não importa a área, se é a área de medicina, se é motorista de aplicativo, se é o garçom, se é o dono do restaurante, não importa qual seja aí a escala hierárquica do cargo exercido. Ninguém tem a ver com os seus problemas pessoais. Se você está se colocando a realizar um determinado serviço, então faça com educação, né? Se coloca no lugar do outro, pensa, e se fosse eu ali, naquela posição? E se fosse eu naquele lugar, né? Então vamos ter um pouco mais de noção, né? Falta noção, sim, né? Muitas pessoas parecem que tem uma frase ali eu não sei nem se está gravado no subconsciente ou mesmo conscientemente, tipo, dane-se, não tô nem aí com o próximo, né? E daí, né? Eu não sou você. É mais ou menos assim que eu penso que essas pessoas devem se colocar para cometerem coisas tão absurdas, né? Desde um motorista de aplicativo que vai correndo com uma mãe, uma criança no banco de trás, e quando essa mãe se posiciona, ele ainda fala para ela sair,
né? Abre, desce do carro, manda ela sair no meio do caminho, como um médico que não consegue se colocar no lugar ali de um paciente, de um acompanhante, ao simples fato de explicar, sem termos técnicos, o que está acontecendo com seu paciente. O pitaco de hoje é sobre isso, gente. Deixem aí o seu comentário, digam quais são os principais serviços que a gente tem atendimento ruim, beleza? Até o próximo vídeo.